O texto diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar novamente. Gracioso Pai, novamente lemos da Tua palavra, novamente nos prostramos perante ela. Ó Deus, que a partir da leitura da Tua palavra e da Tua revelação através do Teu Santo Espírito, só Ele pode te revelar a nós. Nós contemplemos Cristo, vejamos Cristo com os olhos da fé, realmente contemplemos aquele que venceu, vivo está, ressurgiu e reina. Em nome de Jesus oramos. Amém. Em Apocalipse, como nós já ouvimos com o nosso irmão David, está sendo narrada a vitória de Cristo. Já ouvi alguns irmãos que têm certo medo de ler Apocalipse por causa dos julgamentos que há nele. Pestes, terror, pragas, mas todas elas são em julgamento direcionadas aos rebeldes. Por mais que o povo de Deus também sofra, não é esse o objetivo de Apocalipse. Evidenciar o julgamento dos ímpios, e mais do que apenas os ímpios, do império todo do mal. É o principal objetivo ao narrar a vitória de Cristo. Deveríamos ler com grande alegria Apocalipse. Afinal, nós vimos que Cristo é demonstrado como o digno de abrir os selos. Jesus Cristo, a figura de Cristo, mostrada desde o primeiro capítulo de Apocalipse, de uma forma gloriosa, tal como é mostrada nos profetas. E ele segue, este mesmo Cristo, que foi lido no Apocalipse 5, abrindo os selos, e a partir do 7º selo, sendo tocadas trombetas de julgamento, e depois as vozes de anjos, ou as taças da ira, e mais próximos ao nosso texto de Apocalipse 19, de 11 a 16, nós temos no capítulo 17 a destruição da prostituta que seduzia os reis da terra. Capítulo 18, nós temos a queda da Babilônia, com todos os seus ídolos. No capítulo 19, então, nós vemos, logo após o nosso texto, a prisão da besta e do falso profeta. E no capítulo 20, nós temos Satanás aprisionado e mais à frente, derrotado finalmente. Nós estamos descrevendo a vitória do nosso Senhor Jesus. E o nosso texto já começa com uma frase muito, muito, muito interessante. Vi o céu aberto. Vi o céu aberto. Naquele momento, apesar de toda a revelação já
estar sendo revelada, mostrada, exibida a João, agora qualquer intermediário que existia ou poderia existir na visão dele, entre ele e Jesus, desvanece. E ele enxerga diretamente a imagem que ele vai descrever. Por isso, ele vê a imago Christi. Por isso ele vê a imagem de Cristo. Vê diretamente com o céu aberto. O céu aberto é um dom de Deus. O céu aberto é dom de Deus. Se nós aqui pudéssemos ver o céu aberto, entenderíamos muito mais do que nós cremos e professamos. Nós cremos, pois a fé é justamente a prova daquilo que não vemos. Nós não vemos ainda o céu aberto. Por mais que vejamos com os olhos da fé também Cristo e a sua imagem. Mas ainda veremos também com os céus abertos, abertos pelo próprio Cristo. Se agora, nesse momento, fosse nos concedido ver com os nossos olhos físicos céu aberto, nossa convicção seria igual, pelo Espírito Santo, a de Estevão. Leiamos Atos 7, de 54 a 60. Isso é ver os céus abertos. Atos 7, de 54 a 60 diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Isso é como o pecador reage. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Não há nenhum apego que nos reste a este mundo, a este império, daquele que é imperador deste século, rei nesta era, o próprio diabo. Não há apego nosso a isso, se nós vermos os céus abertos. Nós entenderemos completamente aquilo que já cremos completamente. Cristo reina. Cristo reina. E eu faço parte deste reino. O que te prende? Você está envolvido naquilo que vê, que ouve, que cheira, que sente, que degusta. A fé não passa pelos sentidos. O espírito não é limitado pelos nossos sentidos. Quando comparamos a fé com enxergar, nós falamos os olhos da fé, pois sabemos, todos nós estamos falando não de algo que possa ser fisicamente enxergado, mas você pela fé precisa ver Cristo. Você pela fé precisa sentir, saborear, ouvir Cristo. Como é esse Jesus que ressurgiu e está conosco, que está aqui e, como João narra no primeiro capítulo de Apocalipse, passeia em meio à sua igreja. Como você vê Jesus que ressuscitou? Nós estamos bradando hoje, e não só nós. Entenda, globalmente, em devidos horários, devido mudanças de horário, mas nós estamos clamando: Jesus vive em todo o mundo. Pudera em todas as nações e línguas. Mas ainda há de ser. Nós temos certeza disso. Então, neste momento, quando olhamos para essa imagem dos céus abertos que João viu e nos descreve,
ele não está descrevendo a segunda vinda de Cristo. João não está descrevendo a segunda vinda de Cristo. Ele está descrevendo o progresso do Evangelho. Ele está demonstrando a vitória daquele que morreu e ressuscitou, e está descrevendo a proclamação universal do Cristo que vive e salva. Vencedor. Nós estamos com a imagem do Cristo vencedor, e essa proclamação dessa imagem para todo o mundo. Ele está falando no sentido de evangelização, missões, anúncio de Jesus. A imagem anunciada não é apenas a imagem de um Cristo morto, mas de ressurreto, em vitória e louvor, vencendo vem Jesus. Como é o Jesus dos céus abertos? O que João vê no Cristo ressurreto? Qual é a imagem daquele que venceu? Como é essa imago Christi? Vou separar em duas reflexões, 2 pontos. Primeiro, o rei e juiz. O rei e juiz. Depois falaremos dos súditos e o reino. O rei e juiz. E ainda olhando para essa mesma imagem, veremos o súdito e o reino. Então, primeiro ponto, o rei e juiz, versículos 11 a 13. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Ao ver os céus abertos e olhar, a primeira descrição que ele faz é a figura do cavalo. O cavalo branco rompe perante o seu olhar. E ele dá uma breve descrição. Aqui o foco obviamente não é o cavalo branco, é o cavaleiro. Por isso, como se fosse no suspense de descrever o realmente importante cavaleiro, ele primeiro apenas cita o cavalo branco. Mas tem sua importância citar este cavalo. Uma delas é entendermos o que nós estamos vendo na postura de quem está aparecendo. Ele está em cima de um cavalo. A figura do cavalo está associada à batalha. Este que está descrito pronto para a batalha em seu cavalo, porque a Bíblia associa o cavalo à guerra e à força de uma nação, citado com frequência, desde os cavalos de Faraó, no Egito, mas citado com muita frequência no livro dos Reis, por exemplo, e falando sobre todos os conflitos, desde Juízes e Josué também, mas principalmente nos Reis. Ele também cita com muita frequência, nos profetas, cavalos, sempre associado aos conflitos e à destruição também desse povo que pecou, o povo de Deus. Então, sempre exército, sempre guerra, sempre destruição, sempre batalhas. E aí nós vemos também em Zacarias 6, por exemplo, a vitória de Deus sobre os seus inimigos a partir de cavaleiros. Então, um texto maravilhoso que eu aconselho os irmãos olharem em Zacarias 6, que fala sobre Jesus na abertura também dos selos em Apocalipse 6. Este que é digno de abrir os selos, abre, e a partir de Apocalipse 6 nós vemos esses selos sendo abertos e cavaleiros nos primeiros selos, tal qual Zacarias 6, Apocalipse 6. Então, nós vemos, já no primeiro cavaleiro da abertura dos selos, um cavaleiro de um cavalo branco também, saindo vitorioso e para vencer. Nós vemos a figura vinda dos céus, do próprio Cristo. Já em Apocalipse 6, nenhuma figura de cavalo branco ou nenhuma figura do branco na Bíblia é associado à falsidade. Então nós temos a segurança de falar que Apocalipse 6, o primeiro cavaleiro é o próprio Cristo, ou ao menos um espírito vindo de sua parte. Então nós temos essa descrição desse Cristo, desse cavaleiro,
como aquele que se chama fiel e verdadeiro. Então, a primeira descrição é do nome, fiel e verdadeiro. Ele é digno de ser crido. Nós, hoje em dia, em meio a tanta falsidade, em tanta destruição cometida por línguas de mentirosos, desde os nossos governantes até os nossos parceiros de trabalho, até os estudantes em uma escola, até os nossos vizinhos, o que nós vemos é um império de mentiras, do qual o pai da mentira é o próprio Satanás. A figura da imagem de Cristo é uma figura que leva o nome fiel e verdadeiro. Aquele que é digno de ser crido. Aquele que sob este nome coloca, você pode colocar a sua fé que você nunca será envergonhado. Ele é fiel para manter-se sempre, sem falhas, naquilo que diz e segundo quem ele realmente é. Diferente de nós. Quantas vezes nós falamos algo e fazemos algo contrário? Ou quantas vezes nós fazemos algo apenas exteriormente, mas nós sabemos dentro de nós que não é aquilo que somos. Então, aqui não existe algo semelhante. Aquilo que Jesus é aquilo que Jesus diz e aquilo que Jesus faz. Ele é fiel e totalmente verdadeiro. Tudo neste cavaleiro é fiel e verdadeiro. Ele é a própria verdade. O fiel e verdadeiro julga e peleja com justiça. Ele não está aqui para ser um pacifista. Entenda, a figura dele aqui não é de um pacifista, mas ele está sendo aqui a própria paz. Sua marcha há de trazer a paz, mas através de julgar os seus inimigos e batalhar contra eles. Este é o conceito de guerra santa. A justa guerra contra o mal, que há de promover o bem final. Nós estamos vendo guerra santa. Este mundo quer e deseja que você faça paz com o pecado. Esse mundo quer que você esteja em paz com o seu coração mau. Então, com as suas atitudes falhas, você deve aceitar. Com toda sorte de destruição e imundícias que as nossas ações causam, mesmo assim, a ideia deste mundo é: esteja em paz consigo mesmo. Esse rei não vem trazer paz para com o pecado ou para com o pecador que não se arrepende. Ele vem acabar com isso. O seu reino anuncia o fim da paz com o pecado e uma vitória na guerra contra o pecado, contra a morte, contra Satanás. E os salmistas exultavam, aguardavam ansiosamente por isso. Veja o Salmo 72 em grande louvor. Salmo 72, de 1 a 4, diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas a trarão com justiça. A paz será trazida com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. A verdadeira guerra é contra o opressor, contra as hostes espirituais e o domínio da sua maldade. Isso trará paz. O Salmo 96, versos 11 a 13, Salmo 96, de 11 a 13, diz: alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Da mesma forma com que foi falado que a natureza geme, agonizando essa revelação, quando finalmente serão revelados todos os filhos de Deus, pelo progresso do Evangelho, será anunciado o julgamento de Deus.
nós aguardamos e toda a criação exulta por este dia. Se você não brada, você não espera Cristo. Se o teu coração não treme por este dia, você não aguarda o seu Senhor. Este é o anseio de toda a criação, os juízos do fiel e verdadeiro tomando a terra. Para julgar com justiça, ele possui olhos como com chama de fogo. É interessante que na primeira oração desta manhã, feita pelo pastor Ciro, ele orou sobre a visão de nosso Deus, que é uma visão profunda e penetrante. É desta figura que João está trazendo aqui. Aquele que julga com justiça possui esses olhos de fogo. O fogo prova. Se for palha, ele queima. Se for ouro, ele refina. O fogo prova e destrói todo o intermediário para julgar exatamente como deve ser julgado. Perante esses olhos, nada é escondido. O olhar mais penetrante penetra como fogo para julgar com justiça. Então, aquele que nós estamos vendo, contemplando acima do cavalo, se demonstra como juiz. Se demonstra como juiz. Ele julga com retidão. Mas também há na sua cabeça muitos diademas. Essa é a palavra mais surpreendente aqui, porque no grego é muito parecida com português. Então, nós temos uma palavra praticamente não traduzida aqui, diadema. Apenas transliterada para nós. Porque poderíamos sugerir coroa, talvez alguma tradução até traga coroa, mas muito pelo contexto grego e romano daquela época, geralmente coroa pode também ser associada com uma guirlanda dos vencedores. Então, não necessariamente a coroa real. Por essa amplitude do conceito de coroa, talvez muito latente no Império Romano também, nós temos essa palavra sendo utilizada poucas vezes, inclusive, apenas 4 vezes no Novo Testamento em grego e uma correlação em Ester. 2 vezes em Ester, uma correlação em hebraico, que é aquilo que é tirado de Vasti e colocado em Ester. Então nós temos lá em Ester 1:11 e Ester 2:17 essa correlação. Mas nós temos apenas 4 vezes essa palavra diadema, exatamente aqui descrita, colocada, por exemplo, em Filipenses 4:1, quando Paulo diz que os irmãos em Filipos são a alegria e a coroa dele, ou seja, a alegria e o diadema dele. Da mesma forma, nós vemos 3 vezes em Apocalipse essa mesma palavra. Entendam como este diadema remete a governo, a reinado. Nós vemos ela descrita com o dragão na primeira vez. Então, o dragão tem vários diademas. Depois, nós vemos no diabo, perdão, dragão é o diabo, na besta que sobe do mar, Apocalipse 13, nós vemos também diademas. E, finalmente, nós vemos essa mesma figura aqui, pela terceira e última vez, em Cristo. Entenda, aquilo que foi pertencente ao diabo, aquilo que foi pertencente à besta, no reinar deste mundo está agora pertencente a Cristo. Cristo está reinando e avançando o seu reino sobre a terra. Se vemos a figura do juiz, nós vemos a figura do rei, julgando e reinando, governando, como autoridade mundial. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele tem um nome que ninguém conhece. Nomes na Bíblia, geralmente, são um tema incrível. Eles definem pessoas. Eles simbolizam pertencimento. Lembre-se, os pais nomeiam os filhos. Os reis dão novos nomes a cativos deles, seus servos, súditos. Por isso, o nome é algo tão especial que Deus dá e Deus muda nomes dados. Temos o direito de sermos chamados por um novo nome, que comunica algo muito maior do que Tiago, Ciro, Rogério, David, Felipe. Nós somos autorizados a sermos chamados de um nome, filhos de Deus.
O nome comunica algo sobre alguém. Fiel e verdadeiro servem para comunicar algo a nós. Porém, há um nome que só Ele pode conhecer. Algo realmente especial, mas tão especial que não nos pertence. Não é simplesmente não foi dito. É que nós não podemos, não temos a capacidade de entender aquilo que este nome revela. É incomunicável a nós. Esse rei é mais do que podemos conhecer. Jesus Cristo é ainda mais do que podemos conhecer. Infinitamente mais e melhor do que dizemos sobre ele. Nós temos também algo parecido sendo legado a nós. Se nós observarmos também Apocalipse 2,17, ao que vencer na igreja de Pérgamo, também é dado como fidelidade. Algo semelhante a isso. Ele também, essa figura de juiz e rei, tem um manto tinto de sangue. Então, vemos o manto pintado de sangue. Isso simboliza justiça. Não há perdão sem derramamento de sangue. E não há justiça pelo pecado sem morte. Para todo pecado haverá morte. Eis que nestas vestes deste cavaleiro há sangue derramado. Então nós podemos aqui falar que é o sangue do Cordeiro para justificação dos seus servos. Mas também podemos comparar com o sangue dos seus inimigos, vencendo Jesus os seus inimigos, como veremos ao longo deste capítulo. Então é impossível saber se trata apenas do sangue do Cordeiro ou do sangue dos seus inimigos. Mas dentro do contexto de Apocalipse 19, é mais provavelmente o sangue dos seus inimigos, pelo pisar do lagar da ira. E mais para frente, num texto que não leremos, pelo banquete que é feito, onde ele come a carne dos seus inimigos, ainda em Apocalipse 19. Estamos falando da vitória. Deste que é chamado claramente por João, Verbo de Deus, aquele que já existia desde o princípio e é o próprio Deus, e veio habitar entre nós. É este digno de abrir os selos, é Jesus o nosso Senhor. Esta é a imagem que vemos. Vemos Deus, vemos o Deus Filho, vemos Cristo, o Deus encarnado, o Deus morto, o Deus ressurreto. Que seja essa visão de vitória que nós, pela fé, vejamos com João. Ainda, como segundo ponto, nós destacaremos aqui, abaixo de Cristo, os súditos e o reino. Este é o propósito. Isto daqui é o que ele está gloriosamente fazendo e demonstrando aqui na sua vitória. Súditos e reino. Versículos 14 a 16 dizem: E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ainda nessa visão dos céus abertos, ele vê ainda mais sobre esse rei juiz vencedor. Ele não está sozinho. Nós o seguimos. Tamanha glória estamos descrevendo. E nessa tamanha glória e majestade do fiel e verdadeiro que cavalga para julgar o mundo, vocês, eu, estamos descritos aqui, cavalgando com ele. Você consegue descrever uma maior honra? Você consegue, com toda a sua criatividade, imaginar algo mais glorioso do que isso? Esse cavaleiro que venceu, esse cavaleiro que vence,
Este cavaleiro que vencerá cavalga conosco. Nós o seguimos. Obviamente, se houver uma leitura isolada, pode parecer que quem está seguindo Cristo são apenas os anjos. Mas em Apocalipse nós já sabemos que os anjos são mensageiros do Evangelho. Nós sabemos que há desse exército do céu mais, e não apenas, do que aquilo que você entende por uma figura angelical. Estão os ressuscitados com Cristo. A igreja está assentada nos céus com Cristo. Como diz Efésios 2, 4 a 6, Efésios 2, 4 a 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Já estamos ressuscitados com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você está marchando com Cristo, na vitória dele sobre esse mundo, na expansão do seu reino sobre esse mundo. Ainda nós temos esse exemplo utilizado pelo autor de Hebreus. Paulo? Apolo? Quem? O autor de Hebreus, em Hebreus 12, 22 e 23, nos diz: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Composto por remidos e anjos, os exércitos celestes marcham com esta vitória de Cristo, que não é a sua segunda vinda, mas é o propagar do Evangelho. Somos o exército de Cristo que, transformados a imago Christi, transformados à imagem de Cristo, com Ele marchamos em cavalos brancos, juntos com os anjos, do lado vencedor, com maravilhosas vestes brancas e puras, pois as nossas vestes de pecado e imundície foram lavadas no sangue do Cordeiro. No que dependesse das nossas obras, somente maltrapilhos e mal vestidos, sujos. Agora nós recebemos vestes brancas e puras. O que nós declaramos aqui é maravilhoso, é maravilhoso. Eu, pecador, eu que penso ainda em pecar, eu que ajo ainda no pecado, eu que ainda peco, olhando a minha indignidade perante Deus, ainda posso juntar-me a uma congregação e cantar: alvo, mais que a neve, mais branco do que a neve, pelo sangue de Jesus. Se lavado no sangue de Jesus, mais branco que a neve. As nossas vestes estão limpas. Não há pecado ou culpa que reste em nós. Não há falha mísera e pequena, grande ou perturbadora que reste em nós se estamos em Cristo. E estando em Cristo, nós temos uma campanha triunfante pela terra. Qual é essa campanha triunfante? Onde cavalgamos liderados por este rei e juiz, espalhar o seu reino e seu julgamento, a imagem dele. Sob a liderança do nosso rei e juiz, espalhamos o seu reino e o seu julgamento. Essa é a imago Christi em nós, súditos, e no reino que está crescendo. Essa é a proclamação do Evangelho. Não parte de nós a mensagem, mas do próprio Cristo, pois sai de sua boca, sai uma espada afiada para ferir as nações. Enquanto o mundo se afunda em violência, nós proclamamos a palavra de Cristo e ferimos as nações violentas com isso. Enquanto o mundo proclama seu orgulho de ser pecador, nós ferimos esse orgulho com uma espada afiadíssima, o Evangelho.
A palavra de Cristo é a mais afiada arma para conquistar nações. Esta é a campanha do Evangelho. Esta é a missão de levar o reino, anunciando a palavra. Essa palavra que, como em Hebreus 4:12, Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa palavra estabelece, está estabelecendo e estabelecerá o reino de Deus, o reino de Jesus. O reino está aqui. O rei está vencendo. Em sua igreja, seu verdadeiro reino, este rei regirá com cetro de ferro, como profetizado no belíssimo Salmo 2. Sobre essa ótica, o belíssimo Salmo 2. Não consigo, eu vou ler inteiro. Salmo 2 diz, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Reis e juízes da terra, observem o rei e juiz de todo o universo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Bem-aventurados os que beijam o filho e nele se refugiam. Bem-aventurado você que o busca e o ama. Bem-aventurado aquele que receberá a herança ao estar ao lado do Filho, que herda todas as coisas. Louvado seja o Filho que venceu e vencerá, mas nem todos estarão ao seu lado. Por isso, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vem julgar, ele vem derramar sangue, ele vem punir. Como uvas sendo pisadas e espremidas pelos pés no lagar, o seu sangue será espichado, será derramado pela ira do Todo-Poderoso. O Deus Santo se ira contra o pecado e derramará o sangue do pecador que não estiver em Cristo. Nós celebramos que estamos em Cristo. Nós celebramos que estamos em Cristo. Você cavalgará com Cristo ou será pisado por ele? A imagem do Cristo, o Rei e Juiz, que está estendendo o seu reino sobre a terra, anuncia a nós, vinde vós como súditos, ou serão inimigos pisados. Esse é o julgamento do Evangelho que todos nós anunciamos, cavalgando com Cristo, a semelhança de sua imagem. Você tem a imago Christi, a imagem de Cristo, ou tem a marca da besta? Você beija o filho ou se deita com os prazeres deste mundo? Você se arrependeu ou permanece aguardando o juízo? Você ama Cristo. Ele é, conforme é escrita em seu manto e coxa, Rei dos reis,
Senhor dos senhores. Ele, por graça, está convidando o mundo a fazer parte do seu reino. Ele morreu pelos pecados dos seus súditos. Ele pagou o preço por aqueles que carregarão a sua imagem. Ele ressuscitou, venceu, e os seus estão cavalgando com ele em cavalos brancos. Sua vida é essa proclamação? A sua vida é essa proclamação? Ou você não está cavalgando com Cristo? Sua vida é a proclamação do Evangelho do nosso Senhor? Sua vida é a proclamação do Cristo ressurreto que venceu, está vencendo e vencerá? Sua campanha é levantar o estandarte de Cristo? Suas palavras estão anunciando o reino, ferindo as nações com a espada que sai da boca de Cristo? Não há rei como nosso rei. Não há senhor como nosso Senhor. Ele venceu e está vencendo. Essa é a imagem de Cristo. A imagem de Cristo em você, a imago Christi na igreja e em todo cristão, também vencedor e seguidor de Cristo. Vamos cantar sobre essa vitória de Cristo. Vamos responder a Cristo. Concluindo esta pregação, concluindo este sermão, mas respondendo com ele, vamos cantar que vencendo vem Jesus. Convido todos a se colocarem de pé e vamos cantar a vitória do